Olá, meu nome é Maurício Marafon Barque, sou aluno da Faculdade Ampere e nesse vídeo eu vou apresentar um desenvolvimento de um sistema de lanchonete em Java que foi proposto pelo meu professor Ariel, da disciplina de Programação Orientada a Objeto. Então esse trabalho ele foi dividido em duas etapas. Primeiro eu desenvolvi o projeto com um sistema sem utilizar nenhuma estrutura pronta do Java, implementando tudo manualmente. E depois eu tive que refatorar o código utilizando a interface Kiwi, que é uma estrutura de dados nativa do Java para filas. Bom, o problema que esse sistema resolve é o seguinte: uma lanchonete ela recebe pedidos o dia todo, e esses pedidos eles precisam ser atendidos na ordem de primeira em chegada, na ordem do primeiro em que chega, né, para ficar mais fácil de entender. Então, o primeiro pedido registrado do dia tem que ser o primeiro pedido atendido. O comportamento na computação é a estrutura de dados chamada fila, e o princípio dela é o FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, exatamente como eu mencionei agora há pouco, né? Já é meio óbvio só de falar. Bom, então a primeira linha do nosso código é o import Java Util Scanner. Essa instrução ela vai dizer para o Java buscar a classe do scanner dentro do pacote Java Util e ela deixa disponível para me usar. E sem essa linha, o Java ele não ia reconhecer o scanner que está mais abaixo no código. O scanner é a classe responsável por ler tudo que eu vou digitar no meu teclado que vai ir para o código. Então aqui está a classe pedido, ela foi definida como uma classe interna. Ela vive dentro de uma classe principal, que é a lanchonete, mas ela tem uma estrutura independente. Então ela vai possuir esses 5 atributos. O int número, que o int é para ler números inteiros, sem vírgula. O nome cliente da string com o nome de quem realizou o pedido. A descrição, também eu utilizei uma string descrevendo o que foi pedido ali pelo cliente. O valor total, que é um double, que ele é o valor em reais. O double a gente utiliza quando tem esses números quebrados, né? E o status, que também é uma string, ela vai indicar a etapa em que o pedido vai se encontrando. O status, ele sempre começa como aguardando quando o pedido é criado. Quando o objeto pedido vai ser instanciado, o status vai mudar automaticamente para aguardando. E conforme o pedido avança e ele é atendido, ele aparece para em preparo e depois concluído. Bom, então aqui o método exibir ele vai ser para deixar todas as informações organizadas do pedido utilizando o printf. A gente vai agora para a parte central do nosso código, que ela vai ser implementado da fila sem usar nenhuma collection do Java. Bom, então eu tenho aqui um array de pedidos com capacidade para 50 posições e 3 variáveis de controle. Eu usei um array porque para mim ainda é mais fácil de eu manusear. Um array ele sempre vai ter um tamanho fixo. Bom, então o início ele aponta sempre para o próximo pedido a ser atendido. O fim ele vai apontar para a posição onde o próximo pedido vai entrar. E o tamanho ele vai aguardar quantos pedidos estão na fila. Bom, então para ficar mais fácil de entender o array, vamos pensar que ele tem 50 caixinhas numeradas, de 0 a 49, que o começo do índice é 0 e no fim também. Quando vai entrar um pedido, ele vai para a posição fim, e fim avança uma posição, que no caso né, vai estar o fim aqui, vai entrar um aqui, lá do fim, e o fim vai vir para cá. Bom, então o detalhe mais importante aqui vai ser o array circular. Na linha 40 aqui, ele mostra o operador porcentagem, que é um... Bom, então o detalhe mais importante é o array circular. Então aqui na linha 40, o operador porcentagem, ele é um módulo. Ele vai retornar o resto da divisão. Então, quando o fim chegar a 49, o próximo valor deveria ser 50, mas 50% de 50 seria igual a 0. Então, ele vai voltar para o começo do array e vai reaproveitar o espaço que foi liberado pelos pedidos já atendidos.
e isso vai ajudar a evitar desperdício de memória. Bom, então o método enfileirar primeiro verifica se a fila está cheia. Se não, ele coloca o pedido na posição fim e avança para o primeiro. Então, o método aqui, desenfileirar, ele vai ver se a fila está vazia, e se não estiver vazia, ele pega o pedido na posição início, libera aquela posição com um null e avança para o ponteiro de início. E assim a gente vai garantir o comportamento first in, first out, que seria o FIFO, e o pedido mais antigo sempre vai ser o primeiro pedido a ser, a ser retirado. Então vamos para o menu. Aqui eu usei o System Out Println para ver como é que ele vai, para escrever como é que ele vai aparecer ali no meu terminal. Eu utilizei o switch case. Para ele vai ler o nosso registrar pedidos, o atender o próximo, listar fila e inserir o sistema. E se algum desses números, no caso 1, 2, 3, não for utilizado, ele vai aparecer como opção inválida. As minhas operações, eu fiz aqui um registrar pedido, atender o próximo e um listar fila. Então agora eu vou rodar o meu código. Então, o número 1 ele vai ser para registrar pedido, o nome do cliente, o tipo do pedido e o valor que vai ser pago. Vamos colocar mais um cliente na fila, o pedido que ele quer e o valor total do pedido. Vamos colocar mais um. Então, aqui, como deu para ver, eu não digitei o 1 para registrar pedido, então ele encerrou o meu código e agora eu vou ter que rodar de novo. Então foi bom até que aconteceu isso aí, a gente ver o que acontece quando tem um erro no código. Então vamos rodar aqui de novo. O bom que a gente já testou, né? Então vamos né? Adicionar o cliente, fazer tudo de novo agora. Colocar mais um cliente. Agora mais um cliente. Pepsi, deve ser mais caro que a Coca. Então, primeiro a gente vai aqui ver o listar fila, como é que ele vai aparecer. Então, na primeira posição a gente tem o nosso primeiro cliente, que é o Mal, na segunda posição o Rua e na terceira posição o Ria. Então, a gente vai atender o cliente. Então, o primeiro cliente que vai ser atendido tem que ser o primeiro que chegou. No caso, foi o Mal que pediu a Coca. O produto estava em preparo e agora ele está concluído. E assim agora o Ruan, que era o segundo da fila, ele vai para primeiro e o Rian vai para terceiro da fila. Então, quando nós atendermos o Ruan, automaticamente o Rian será o próximo a ser atendido. E agora que foram todos atendidos, se a gente tentar atender o próximo, ele vai dizer que não tem nenhum pedido na fila. E se a gente tentar ver a fila vai estar vazia e o zero ele vai encerrar o sistema. E agora eu vou explicar como é que eu fiz a refatoração da lanchonete. Bom, então vamos lá agora mostrar a parte de refatoração em que eu utilizei o Kiwi. O Java ele já possui essa estrutura que vai implementar exatamente o comportamento da fila, que a implementação mais comum é a do linked-list. A ideia da refatoração é a gente substituir toda essa lógica manual e o array ele vai substituir esses
ponteiros de início, fim e o método enfileirar e desenfileirar por uma estrutura nativa já do Java. Então, antes a gente tinha toda esse método aqui que eu fiz da fila do pedido, que tem o início, o fim, a gente vai trocar tudo. Bom, então depois a gente troca tudo isso que eu mostrei por essa pequena linha aqui, que essa linha ela vai substituir todas aquelas 4 linhas que eu tive que utilizar e fazer manualmente. Então, o Query ele vai ser uma interface dentro do Java que ele define como é que eu posso explicar? O contrato de uma fila. O linked ele vai ser uma classe que implementa a interface usando uma lista encadeada internamente. E ele já vai fazer todo o controle sozinho do que a gente fazia manualmente com os ponteiros, facilitando, né, o, o, a nossa codação, né, que fala. Bom, então aqui os nossos métodos também, eles ficaram muito mais fáceis de utilizar, né? No caso do atender próximo, que a gente fez? A gente substituiu pelo pull, que ele vai remover e retornar o primeiro. Listar a fila, que a gente utiliza o empty, que já diz, né, que ele vai listar a fila. E também ele vai percorrer a fila sem remover nada do que está na fila, ele só vai ler a nossa fila, né? Então, pessoal, eu tinha que subir o meu código aqui, né, pro GitHub, e daí eu fiz ele, só que não gravou. Daí eu vou mostrar aqui nesse meu outro projeto aqui que eu fiz, né, como é que funcionaria só para eu subir ele. Aqui eu fiz de um jeito diferente, né? Mas só para deixar claro como é que funciona subir o código para o GitHub. Então a gente vem em versão Control, Share Project, GitHub, daí vai aparecer essa tela, a gente deixa ele público. Daí aqui onde tem os espaços, eu vou colocar o tracinho porque ele não aceita ficar com espaço. Iria subir ele aqui para minha página do Google, né, do GitHub. Então adiciono isso aqui. Deixar claro que esse aqui não é o meu projeto, né, o principal. Esse aqui só foi uma base que eu fiz. E o meu projeto principal é esse aqui. Agora eu clico aqui para ver como é que ficou. Deu tudo certo, né? E ele fica assim. Então esse aqui é o meu projeto. Esse aqui é meu projeto principal. Esse outro que eu fiz a gravação, eu só tive que fazer porque eu não esqueci de gravar subindo esse aqui pro GitHub. Então beleza? Quem quiser acessar aí, vou deixar o link na descrição do vídeo. Seria isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.